Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então nós vamos falar sobre mudanças de estado físico dos materiais, tá? Na página 96 até 99, tá bom? Então aí temos, duas velas e a vela é formada por parafina e um pavio. Observe abaixo o que acontece com a vela acesa ao longo do tempo, né? Então aqui, observando as imagens acima, você pode perceber que ao longo do tempo a parafina da vela acesa, por exemplo, sofreu transformações. Olha a diferença, né? Depois de um tempo, ela sofreu transformações. Entre as transformações físicas que os materiais podem sofrer estão as mudanças de estado físico. Os materiais podem passar de um estado físico para o outro por causa de diferentes fatores, como a variação de temperatura, que foi nesse caso aí, né? Que foi de calor. Quando a parafina da vela foi aquecida pela chama do pavio, uma das transformações físicas ocorridas foi o derretimento da parafina, que passou do estado físico para o líquido. Essa transformação é chamada de fusão. Então, fusão é a transformação do estado sólido para o estado líquido. Quando a parafina cede calor, né, para o ambiente, a sua temperatura diminui, ela volta ao estado físico, né, sólido. Então, quando ela sofre, por exemplo, quando ela deixa de estar quente, ela volta a endurecer, Quando o calor, passa, ela volta a ficar sólida de novo. Então, essa passagem do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. Então, a transformação, do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido é fusão, e do estado líquido para o estado sólido, solidificação. A situação apresentada acima representa uma transformação reversível ou irreversível. Ela volta a sua origem, ela era sólida, depois ela sofreu um calor, ela ficou líquida, e depois ela consegue ficar sólida de novo, novamente? Consegue, Então ela é reversível. Em nosso dia a dia, podemos observar diversas situações em que ocorrem mudanças do estado físico. Veja alguma delas a seguir. Murilo retirou alguns cubos de gelo de dentro de uma forma e as colocou em outro recipiente, deixando sobre a pia. Após certo tempo, os cubos de gelo derreteram, transformando-se em água no estado líquido. Essa situação caracteriza fusão, Porque fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Murilo pode deixar que eu coloco essa forma dentro do congelador. Aí vem outra situação. Murilo colocou água filtrada na forma de gelo. Após algumas horas no congelador, a água passou do estado líquido para o estado sólido, caracterizando a solidificação. Então, a passagem do estado líquido para o sólido, solidificação. Além da fusão e da solidificação, os materiais podem sofrer outras mudanças de estado físico. Quando o material passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre a vaporização. Então, do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Já ao passar do estado gasoso para o estado líquido, ocorre a condensação. Então, a passagem do estado líquido para o gasoso, vaporização, e do estado gasoso para o estado líquido, condensação. Então, veja as situações a seguir. Para preparar o arroz, a mãe de Murilo colocou água em uma panela e a deixou sobre a chama do fogão durante alguns minutos. Após esse período, a água praticamente desapareceu, restando o arroz cozido. Isso ocorreu porque a água sofreu vaporização, passando do estado líquido para o estado gasoso. Logo após o preparo do arroz, a mãe do Murilo destampou a panela e percebeu que havia gotas de água na tampa. Isso ocorreu porque a temperatura da tampa da panela era menor do que a temperatura da água no estado gasoso. Assim, ao entrar em contato com a tampa, o vapor de água, que é o estado gasoso, se transformou em água no estado líquido, a chamada condensação.
Atividade. Número 1. A mãe de Sara preparou um suco de laranja e o despejou em forma de sorvete. Em seguida, ela colocou as formas, no congelador e no dia seguinte as retirou de lá. Escreva 1 para o estado físico em que se encontrava o suco quando a mãe de Sara o colocou nas formas de sorvete, e 2 para o estado físico em que o suco estava no congelador no dia seguinte. Então, quando ela colocou o suco estava em qual estado? Líquido, gasoso ou sólido? O suco. Então, ela vai colocar 1. E depois, quando virou o sorvete, ela ficou líquido, sólido ou gasoso? Você vai colocar o número 2. Letra B. Escreva o nome da mudança do estado físico que o suco de laranja sofreu. Então, o suco, era estado líquido e foi para o estado sólido. Qual é o nome dessa transformação do estado líquido para o estado sólido? Nas salinas, a água do mar é encaminhada a tanques rasos para que o sal seja separado da água. Nesses tanques ocorre uma mudança de estado físico da água, com auxílio da luz solar e dos ventos. Após esse processo, o sal se acumula no fundo dos tanques. Qual é o nome da mudança de estado físico que ocorre com a água no processo de obtenção do sal em uma salina? Então, ocorre uma mudança do estado físico da água, com o auxílio da luz solar e dos ventos. Então, o estado ela vai estar líquido e vai entrar com calor, que é o vapor. Então, qual é essa mudança do estado líquido para o gasoso? Tá bom? E a letra B do número 1, vocês vão colocar também qual é a passagem, do estado líquido para o sólido. Então, a letra B do estado líquido para o sólido, qual é o nome dessa transformação? E o número 2, a transformação do líquido para o gasoso, tá bom? Beijos!